Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pra vocês porque minha câmera tá descarregada, então eu não tô gravando por ela, eu tô gravando pela minha webcam. Segundo, que eu tinha a pretensão de fazer todas as minhas análises me caracterizado como algum personagem do filme que eu tô analisando. Mas nesse filme, a única caracterização que eu poderia fazer seria me vestir de zumbi. E eu não tenho nada que eu possa me vestir de zumbi aqui, eu não tenho nem ketchup na minha geladeira pra poder colocar sangue. Então eu tô me vestindo como uma pessoa normal, que tem muitos personagens no filme que se vestem como uma pessoa normal. Então vamos para a análise de um dos meus filmes de terror favorito, que é Hack. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Hack é um filme de terror de zumbis espanhol, dirigido por Jaume Balagueró, eu acho que é assim que se fala o nome dele, e Paco Plaza. O filme foi feito em 2007, distribuído pela distribuidora espanhola Filmax, mas ele só foi distribuído aqui no Brasil um ano depois, em 2008. O filme é recomendado para maiores de 16 anos na sua classificação oficial, mas eu sinceramente não vejo tanta violência assim para ser para maiores de 16 e eu considero esse filme para maiores de 14. Mas se você é muito sensível à violência, primeiro que você não devia estar assistindo um filme de terror. Então, se você é muito sensível à violência, não assista esse filme. Mas ele não é tão violento assim, então eu sugiro ele para maiores de 14 anos. O filme inicia acompanhando a jornalista Ángela Vidal, brilhantemente interpretada por Manuela Velasco, brilhantemente em todos os sentidos, porque aquela mulher é muito linda, puta que pariu, que possui um programa chamado Mientras Usted Duerme, que em espanhol significa Enquanto Você Dorme. É um programa no estilo Profissão Repórter ou Globo Repórter. Ele acompanha a rotina de profissões que são feitas durante a noite, profissões noturnas, ou seja, profissões que são feitas enquanto a maioria das pessoas está dormindo. No episódio em questão, Ángela e seu cameraman Pablo, interpretado por Pablo Rosso, estão em uma central de bombeiros para acompanhar a rotina dos bombeiros noturnos Alex, interpretado por David Vert, eu acho que é assim que fala o nome dele, e o Manu, interpretado por Ferran Terraza, eu acho que é assim que fala o nome dele também. O programa segue no estilo Globo Repórter, fazendo entrevistas e falando sobre o dia a dia, ou noite a noite daqueles bombeiros, até que a sirene toca e a equipe, junto com a equipe de bombeiros, a equipe da televisão, junto com a equipe de bombeiros, segue até um apartamento aparentemente de classe C de Barcelona, um prédio de apartamentos de Barcelona, onde já tem uma viatura de polícia estacionada na frente. Chegando lá, eles encontram os moradores do prédio assustados no pátio. Segundo eles, por causa de uma senhora que mora num apartamento lá em cima, que ela aparentemente ficou louca durante a noite, começou a gritar e sair quebrando tudo. Quando os bombeiros e os policiais tentam ajudar a senhora lá em cima, um dos policiais é atacado pela idosa. E sabendo da ocorrência, as autoridades do lado de fora resolvem trancar o prédio, colocar o prédio em quarentena, sem deixar ninguém entrar ou sair daquele prédio. A partir daí, os moradores, os policiais e os bombeiros começam a ficar desesperados e saem à procura de uma resposta para tudo o que está acontecendo, uma saída daquela situação que está se tornando cada vez mais tensa. Tudo isso filmado pela equipe de reportagem de Ángela e Pablo. Hack é um filme brilhante, ele consegue ser tenso pra caramba, sem ter praticamente susto nenhum. É daquele tipo de filme que só sai um por geração, porque você percebe que foi uma jogada tão arriscada, mas que deu tão certo. Foi tipo um tiro no escuro que acertou tão em cheio, tão certeiro e tão cirurgicamente no ponto que ele queria acertar, que é muito difícil fazer uma coisa igual de novo em tão pouco tempo. A prova é que a sequência de Hack ficou uma porcaria, mas enfim, eu falo disso em algum outro vídeo. Eu devo acrescentar que Hack está entre os meus filmes de terror favoritos de todos os tempos. Como eu disse, é impressionante como o filme consegue te deixar tão tenso, sendo extremamente simples. Mesmo sendo um filme de zumbis, os zumbis só começam a aparecer de forma significativa lá pro final do filme. Quer dizer, mais especificamente lá pra última meia hora do filme, que é aí que realmente a coisa pega e começa tudo a ficar... o filme tem, eu acho que 1h30, e até 1 hora de filme, ele te deixa tenso, a história, a trama te deixa tenso, te deixa na ponta assim da poltrona, você fica querendo saber o que vai acontecer, mas praticamente não tem susto nenhum, praticamente não tem
sangue ou violência. Ele te consegue te deixar tenso só com a história, só com a trama, só com a sucessão dos fatos. O filme teve um orçamento de 1,5 milhão. Se você acha que isso é muito, você provavelmente não entende nada de produção de filmes. Querer fazer um filme com 1,5 milhão é tipo você querer comprar uma casa com R$5. 1,5 milhão, só para vocês terem noção, fazendo as transações de euro para dólares, enfim, eu diria que 1,5 milhão de euros é praticamente a metade do orçamento do primeiro Atividade Paranormal. Só para vocês verem o quão pouco é isso. Mesmo assim, ele teve uma renda de 32 milhões de euros. Ou seja, o cara tá rico pra caralho hoje. E sem dúvida ele deve ter sido contratado para algum outro filme. Os dois diretores desse filme devem ter sido contratados para algum outro projeto. Apesar de ser um filme em estilo found footage, para quem não sabe, esse estilo de câmeras de mão, tipo Atividade Paranormal, Fenômenos Paranormais. Apesar de ser um filme nesse estilo, ele não cai na monotonia usual do filme, nem nos clichês que a gente que é fã de found footage tanto conhece. Aqueles tipos clichês de personagem falando com a câmera, de gente estando filmando coisas sem precisar estar filmando, etc. O filme, ele não cai nesses clichês, ele não cai nessa monotonia. Eu diria que os 15 primeiros minutos do filme tem uma certa monotonia sim pros espectadores que estão mais querendo uma coisa mais agitada. Mas depois disso, meu amigo, quando eles entram no prédio, a coisa começa a ficar feia e tudo começa a levar uma coisa até a outra e não tem um segundo que você não esteja tenso naquele filme. O filme acho que é o primeiro found footage que eu já vi na minha vida que ele dá um motivo pros personagens estarem filmando aquilo. Os personagens estão filmando tudo aquilo porque eles precisam e não porque o diretor quer que eles filmem. O enredo, apesar de bem simples, a trama, apesar de não ter tanta reviravolta, não ser exatamente um Porcos e Diamantes da vida, apesar de simples, ela é bem fluida, ela corre muito bem, ela consegue ter uma sensação muito boa. Como é que eu posso dizer? Ela balanceia bem as coisas, ela é tensa, mas ela não é o tempo todo... Não, ela tem momentos um pouco mais calmos, mais quietos, alguns momentos de mais agitação, mas ela não perde atenção hora nenhuma, entendeu? O tempo todo aquela parada tensa, mesmo nos momentos calmos da coisa. Ele consegue te manter preso na história, não é daqueles filmes que você para de assistir agora para voltar a assistir depois. É uma história tão boa, tão bem contada, que mesmo sendo simples, que você fica assistindo o filme o tempo todo com uma curiosidade, uma sede de saber o que vai acontecer depois. Os personagens não são lá muito bem trabalhados, mas qualquer um que conhece o estilo de found footage sabe que os personagens de filme de found footage não podem ser muito bem trabalhados, porque eles são para serem personagens reais, em situações reais. Pessoas reais, em situações reais, não estão o tempo todo fazendo monólogos shakespearianos, nem tendo dramas altamente complexos. Principalmente numa noite como aquela, você percebe que os vizinhos ali, os moradores daquele prédio, são desunidos, são antipáticos entre eles, estão com medo, estão confusos, estão cansados, como qualquer pessoa ficaria numa situação daquela. Entendeu? Você não vai ver algum personagem que se mantém forte, firme, falando, não gente, vamos continuar. Não, tá todo mundo ali com medo, tá todo mundo ali desesperado, tá todo mundo ali acusando um ao outro de ter começado aquela confusão, porque simplesmente eles querem voltar pra casa, querem que aquela situação acabe. Todo mundo seria assim numa situação real. Uma coisa que eu achei muito legal é que por meio dos olhos da Ângela e do Pablo, ou seja, através da câmera, o espectador do filme passa a se tornar um personagem também. Você fica com medo junto com os personagens, você fica tenso junto com os personagens, você quer saber as respostas para aquilo tudo junto com os personagens. E o filme consegue te transformar num personagem junto com eles, de certa forma. Você tá ali junto com eles, você quer saber o que tá acontecendo, você tá com medo do que tá te cercando, das coisas que estão correndo pelo prédio. E entre diversas outras emoções que o espectador tem o privilégio de partilhar junto com os personagens do filme. Isso é muito legal. No todo, a maioria dos atores não puderam fazer um trabalho muito bom, não porque eles não são bons. Inclusive tem um ator ali muito bom, que eu esqueci como é que é o nome dele, é um senhor de idade, que o ator, você conhece o ator, você sabe que o ator é muito bom, mas exatamente pelos personagens terem que ser reais e terem que eles não aparecem o tempo todo, a única personagem que aparece o tempo todo é a protagonista, que é a Ângela. Os outros personagens, os outros atores não puderam fazer um trabalho tão bom, não tiveram oportunidade de se mostrar tão bem.
Mas exatamente por ser um filme de Found Footage, eles não têm que se mostrar sendo atores tão bons. Mas eu tenho que abrir uma exceção pra Manuela Velasco, linda, maravilhosa, enfim. Eu tenho que abrir uma exceção pra Manuela Velasco, que é a atriz que faz a Angela Vidal, que ela tá absolutamente fantástica em REC. É um personagem bem trabalhado, a Angela. Não, tipo, perfeitamente trabalhado, mas é um personagem bem trabalhado. Você vê ela como uma jornalista de verdade, curiosa, intrometida, que é capaz de ir até o fim do mundo para conseguir um furo ou uma notícia, que recebe broncas e repreensões por estar se metendo onde ela não devia, e que no final das contas acaba se arrependendo amargamente dela ter se metido onde não devia. Manuela Velasco acaba dando um show de atuação nas cenas extremas, cenas de medo, cenas de raiva, em que ela tá simplesmente absolutamente maravilhosa. Não é à toa que atualmente ela é considerada a rainha do terror espanhol. É difícil dizer minha cena favorita desse filme, porque o filme inteiro pra mim é muito bom. Mas eu acho que a parte que eu mais gosto é quando a porra começa a ficar séria, quando as luzes do prédio se apagam e os infectados começam a atacar. E aí é uma tensão que não acaba mais, é o tempo todo tipo... REC é um filme muito bom, que consegue te deixar tenso, sem cair naqueles clichês de trilha sonora tensa, sangue espirrando para todo lado, estripação e violência gratuita. A tensão do filme consiste justamente em trazer o espectador para dentro do filme, transformar o espectador através da câmera de mão em um personagem, fazendo ele ficar tenso, fazendo ele ficar com medo, fazendo ele participar daquela situação junto com os personagens, mas sendo extremamente impotente, sendo que ele não pode fazer nada, salvar ninguém, interferir em nada, ele só fica ali assistindo o filme e esperando as respostas. É um filme simples, mas mostra muito bem que não só americanos fazem bons filmes de terror. Inclusive, alguns de vocês podem estar achando uma certa coincidência de REC com Quarentena, mas a verdade é que Quarentena é uma refilmagem de REC, e não o contrário, não é REC que é refilmagem de Quarentena, como a maioria da galera acha. Mas se você ainda não assistiu nenhum dos dois, nem REC nem Quarentena, eu te recomendo assistir só o REC, porque a refilmagem americana não conseguiu chegar ao nível do original espanhol. Eu recomendo REC a todo mundo que queira assistir um filme de terror diferente, que consiga te deixar tenso e sem cair na violência gratuita e no sangue daquela toda Jogos Mortais. Se você quiser um filme de terror que te deixe tenso de uma maneira diferente, de uma maneira mais simples, eu recomendo muito fortemente que você assista REC. Minha nota final pro filme é 9,5. O filme é quase perfeito se não fosse pelo final. Aí você vai me perguntar, mas o final não é ruim, o final é legal, é bem tenso. Tá, mas o filme te joga muitas perguntas, cria muitas perguntas na sua cabeça, e no final ele não responde praticamente nenhuma delas, o que é bem decepcionante. Mas é isso aí, galera, fica a dica, REC aí pra vocês. Uma última coisa que eu tenho pra falar pra vocês, na verdade algumas coisas que eu tenho pra falar pra vocês, é que eu ainda vou fazer a análise eu quero fazer, digamos assim, a análise das sequências da saga REC, que era a franquia que eu mais gostava de terror. Infelizmente o REC 3 acabou com todo o respeito que eu tinha pela franquia. Mas enfim, se vocês quiserem as sequências de REC, me avisem, deixem aí nos comentários. Provavelmente vai ser uma análise ruim, porque eu não gostei das sequências. Mas se vocês quiserem, diga aí que eu faço. E alguns de vocês já pediram para eu analisar filmes aí, me indicaram para analisar Besouro Verde, enfim. Alguns dos filmes que vocês me indicaram para analisar eu já assisti. Eu tenho já uma proposta de análise na minha cabeça. Mas é como eu falei, eu pretendo, toda análise que eu fizer, fazer tipo um easter eggzinho de me caracterizar como os personagens. E eu preciso ainda arrumar uma forma de me vestir como esses personagens, enfim. Outra coisa é que o canal... eu tô com alguns outros vídeos sem ser análise preparando aqui para postar. Eu tô com alguns outros vídeos aqui preparando para postar, mas provavelmente eles vão demorar um pouco, enquanto isso eu vou ficar fazendo essas análises mesmo. E eu odeio pedir like no final dos vídeos, mas não é só para você dar like. No começo aqui do canal, se você quiser ajudar a crescer e tudo mais, seria muito legal. Porque esse é um projeto que eu demorei muito para começar, eu tava muito pé atrás se isso ia dar certo ou não. Então agora que eu comecei a fazer esse projeto do meu canal de cinema, eu gostaria de contar com a ajuda de vocês aí para ajudar a compartilhar o canal, a fazer o canal crescer. Obrigado a todos aí, galera, e até a próxima.